você continuar estudando e se esforçando cada vez mais para cumprir esse hábito do estudo diário, mas não mudar as estratégias do teu estudo, de como você está estudando, de como você está se desenvolvendo ali naquele momento que está com o teu instrumento na mão, isso significa a mesma coisa de você não estudar. Na verdade, isso tem o mesmo, quase o mesmo efeito de você não estudar. A única diferença é que você vai chegar até tal ponto e vai parar, vai estacionar. E a pessoa que não está estudando mesmo nem vai chegar nesse outro ponto, entendeu? Mas o alvo final é que os dois vão ficar parados, em pontos diferentes, mas vão ficar parados, entende? Então, na verdade, você tem que mudar o teu olhar sobre a tua prática musical. A nossa prática musical, ela não deve ser a mesma, ela não deve ser uma prática apenas de contar no relógio, sabe? Eu marquei no relógio que eu tinha que estudar agora, então é meu horário de estudar, eu começo a estudar, e eu vou estudar até o horário que eu falei que eu ia parar. A nossa prática musical, ela tem que ser uma prática de construção do nosso talento o tempo todo. Então, as estratégias que a gente adota, a forma como a gente está estudando, ela não pode ser baseada apenas na espera pelo talento. Porque quando a gente insiste em estudar apenas pela repetição, não, vou tocar de novo, vai ficar melhor, não, vou tocar de novo, vai ficar melhor, não, de novo vai ficar melhor. Quando você insiste nisso, é uma estratégia que você está adotando que conta com a espera pelo talento. Você está esperando que uma hora você vai conseguir aprender aquilo. E de fato, uma hora você vai conseguir. Tantas vezes que você repete, uma hora você vai ficar bom. Só que hora é essa? Quantas vezes você vai repetir e quantos vícios você vai arquivar durante essas repetições, essas inúmeras repetições, até que você fique bom de fato, que você fique boa, dominando de fato aquela música, aquela passagem. Nosso estudo musical não pode ser assim no nosso dia a dia. A gente tem que construir, ele tem que ser um estudo avaliativo, ele tem que ser um estudo diagnóstico. É por isso que a gente tem que ter uma prática por um olhar mais esmiuçado, mais micro. A gente tem que ter pequenas partes de estudo musical. Nós temos que literalmente dissecar aquelas partes. Nós temos que começar a conseguir enxergar dentro daquilo que a gente está praticando as diferentes metas de alcance. Ao invés de ter grandes metas e metas muito genéricas, tipo, eu quero aprender a tocar essa música, eu quero tocar ela inteira e quero aprender a tocar. São tudo genérico, eu quero tocar inteira e quero aprender a tocar. Isso é algo genérico. Ao invés de ter essa coisa tão genérica, nós precisamos ter uma dimensão muito mais detalhada. Você tem que ser capaz de falar, eu quero tocar nessa velocidade aqui, ou eu estou buscando tocar isso aqui com a sequência dessa progressão de acordes. Eu não vou perder o tempo nessa progressão de acordes, eu vou trabalhar essa progressão de acordes aqui. Ou eu vou tocar isso aqui para trazer o caráter mais denso, típico dessa passagem, e aí conseguir entrar numa passagem mais viva, mais alegre, de uma hora para outra. E aí eu tenho que conseguir fazer essa transição de caráter, de interpretação. Então, quando você começa a ter coisas mais específicas, metas mais específicas, você começa a ter clareza de que o seu estudo foi bom ou não, então de que o seu talento está sendo desenvolvido ou não. E aí, as experiências frustrantes, a sensação de não sair do lugar, some, vai embora. Porque você começa a ter clareza de que você evoluiu simplesmente porque você sabe o que você deveria ter alcançado e você percebe se alcançou ou não. E se não alcançou, você começa a ressignificar, a buscar outras estratégias. Fala, para eu conseguir fazer isso, talvez eu tenha que pensar um pouco menor aqui, talvez eu tenha que fazer outras associações, eu tenho que fazer alguma construção assim. E aí você começa a conversar com o seu professor sobre essas estratégias para chegar nesse alvo final também. Então, o estudo ele tem que ser extremamente diagnóstico e extremamente autoavaliativo. Ele não tem que ser punitivo. Você não tem que ficar falando, ó, você está tocando muito ruim, acabou. Ruim também é genérico. Tô tocando ruim. Tô tocando bem ou eu estou tocando mal, são coisas genéricas. Tá? O que está bem e o que está mal? É esse olhar que a gente tem que ter. E se vale eu trazer uma dica para você, é muito importante que você toque coisas que você goste. Eu digo isso porque quando a gente estuda um repertório também, que não é um repertório que a gente gosta,
Desenvolver esse olhar estratégico se torna algo chato, se torna maçante. Nós encaramos com dificuldade, na verdade é porque é algo que a gente não gosta. Nem sempre a gente vai estudar apenas o que a gente gosta, claro, porque muitas vezes a gente tem que estudar peças e passar por estudos e fazer coisas que nem sempre está no nosso gosto pessoal, mas são importantes para o nosso aprimoramento técnico, para o nosso desenvolvimento musical, sim, mas ainda assim a gente tem que ter muito clareza do porquê a gente está fazendo aquilo. E aí a gente tem que ter uma balança dentro do nosso repertório. Eu estou estudando isso que eu não gosto, mas eu sei quais são as finalidades disso, então isso me faz ter vontade e garra de estudar de forma detalhada, como tem que ser. Mas eu não posso ter um estudo completamente desse repertório aqui, eu preciso ter repertórios que eu gosto. E quando a gente toca coisas que a gente gosta de ouvir, que a gente se sente bem tocando, a gente também tem uma propensão a ter outra forma de estudar, pelo prazer ali. Então isso ativa a nossa vontade, deixa de lado aquela preguicinha de querer fazer algo mais atento. O nosso estudo ele não pode ser um estudo que pica cartão, sabe? Comecei tal hora e vou parar tal hora e acabou e não importa como ele foi desenvolvido. Não, ele tem que ser muito cuidadoso e esse cuidado, esse detalhe faz parte de fomentar um ambiente de aprendizado ao nosso redor diferenciado. Um ambiente onde você mesmo aprende a valorizar as suas pequenas e constantes, os seus pequenos e constantes progressos, os seus passos. Você aprende a valorizar as conquistas que você teve diárias, você mostra isso para o seu professor também aprende a valorizar isso, porque ele sabe que essa conquista aqui, ele tem que somar aquela outra conquista que virá amanhã e juntas elas farão uma conquista maior. Então a gente aprende a controlar nossa ansiedade também e se sente melhor, né, no nosso estudo musical. Então, como que eu avanço na música, mesmo estando no meio de experiências frustrantes? Mudando a forma como você tem tido até hoje de orientações ou de formas de condução do teu estudo musical que você mesmo desenvolveu, tendo a consciência de que você precisa cortar o cordão umbilical com o seu professor, não no sentido de que você não precisa mais fazer aula com ele, mas sim no sentido de que a tua condução do aprendizado musical tem que visar a tua independência. Você tem que entender o que você está fazendo, por que tem que fazer aquilo, por que o compositor fez daquela forma, porque todo esse leque de entendimento e de apropriação da linguagem musical vai fazer com que você se expresse melhor, domine melhor, tenha mais estratégias na hora de estudar, consiga ter aquele olhar avaliativo que sabe, eu estou enroscado, eu não consigo fazer essas coisas. Por que eu não consigo fazer essas coisas? Por que eu fico enroscado nesse trecho? Qual é a dificuldade musical, seja ela da camada rítmica, da camada harmônica, da melódica, da camada da musicalidade ou da própria camada da técnica, da questão da técnica? Qual é o elemento de cada uma dessas camadas, se é que há um de cada, ou apenas de uma ou de outra camada, que está fazendo eu ficar travado desse jeito? Ali você consegue ter esse olhar, diagnosticar e então trazer estratégias, porque você tem maturidade para isso. Se a sua forma de condução do seu aprendizado musical não está trazendo isso para você, você vai continuar estacionado e frustrado, porque o seu professor não vai estar do seu lado 24 horas e não vai estar para sempre, nem é para estar para sempre. A gente aprende, guarda muito carinho, guarda uma memória muito carinhosa dos nossos professores, com grande respeito, com grande afeto, de verdade, mas a gente anda com as próprias pernas. Então tem que andar com as próprias pernas. Então para você evoluir quando as suas experiências estão frustrantes, você precisa se desamarrar, precisa nutrir a tua habilidade musical e precisa fazer isso se refletir na tua condução diária da construção instrumental ali. Aí sim você vai perceber que o seu talento vai indo de pouquinho em pouquinho. E quando você vê, você está com um talento gigante que muitos talvez olhem para você e falem, cara, mas você tem um dom, hein? E aí você fala, tenho um dom, mas é um dom que eu construí, é um talento que eu construí, foi cheio de experiências frustrantes, como as minhas também foram, mas também foram cheias de experiências muito gostosas, muito prazerosas, e eu estou aqui hoje muito feliz com o que eu faço. É isso que eu quero que você pense quando daqui a um tempo virarem para você e falarem, cara, você é muito talentoso, você é muito boa. Obrigada. Foi fruto de esforço,
e mérito meu. Show?